Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Voz do Tarô. Hoje eu quero fazer uma tiragem sobre esses 3 meses que restam de 2025, praticamente, né? Outubro, novembro e dezembro. Então, qual é a energia até o final do ano? O que ainda tem para ti no amor, nas finanças, família, espiritualidade para acontecer esse ano? Como aproveitar, como se despedir de 2025, se preparar para 2026. Eu vou usar o tarô para aprofundar, o oráculo para ver o oráculo do animal espiritual, para ver a energia do ano e desses meses, né, que restam do ano. E quando a gente for falar das 4 principais áreas que serão impactadas nesses 13 meses, eu vou usar o Keeper, Fin de Cycle, que é ele é um baralho como se fosse o Lenormand, só que ele é criado na Alemanha e ele é como o Lenormand, ele fala de vida prática. Ele é bem concreto, assim. Então, eu acho que ele vai ser ideal para ver questões de relacionamento, vida financeira, essas coisas, família, no restante do ano. Qual a energia geral da reta final de 2025 para todos nós do canal Voz do Tarô? Mais uma carta. Vem a carta a Estrela do Mar, Espírito Estrela do Mar, e o Sandpiper. Não sei o nome em português dessa ave. Depois eu deixo nos comentários do vídeo. Não vou usar o fundo do oráculo do espírito animal. Sobre o que 2025 ainda reserva pra gente do canal Voz do Tarô, uma carta para vida financeira e carreiras. Carta do desespero. Já começa assim. Uma carta para amor e relacionamentos. Carta da casa. Uma carta para família e vida pessoal. Carta da sala da família. E uma carta para espiritualidade e autodesenvolvimento. Tá. Mensagem de preocupação, também não vou usar o fundo do Keeper. Então, partindo pro tarô, como aproveitar ao máximo até o final do ano? Uma carta de conselho pra gente. 9 de espadas. O que devemos nos despedir antes de 2016? O que deve ser liberado, curado,
encerrado nesse último trimestre de 2025. Palete de copas. O que devemos abrir o nosso coração para aceitar o que vem de presente, aprendizado, oportunidade pra gente. 7 de copas. Não vou aceitar, que nem perguntei. Como nos preparar para 2026? O 9 de paus. Vou pegar mais uma carta. Torre. Bom. Ninguém disse que ia ser fácil, né, gente? Mas é como eu disse. Aí eu vou usar o fundo do tarô, né? E o fundo do tarô vem uma carta maravilhosa. A segunda carta do conselho para se preparar para 2026 é a carta da Torre. Tá. Primeiro ponto. 2025 é um ano de número 9, né? 2, 0, 2 e 5. Fecha em 9. 9 é um número de encerrar ciclos. De fechar situações, momentos. Então, esse ano é um ano que vai exigir, aliás, exigiu de você, né? Porque a gente já tá em outubro praticamente. Esse ano de 2025 exigiu de todos nós resiliência. Exigiu de todos nós mais clareza e foco naquilo que a gente quer, no que ressoa como essencial para nós aqui dentro. Fechar ciclos não é fácil. E aí tem de tudo. Tem gente que está mudando de emprego esse ano. Tem gente que se separou, fez um divórcio e deu um 180 graus, um giro 180 graus na própria vida. Tem gente que perdeu alguém. Tem gente que terminou um relacionamento ou iniciou um relacionamento. Tem gente que tá no mesmo emprego ou no mesmo relacionamento, mas tá numa fase totalmente diferente do que estava no ano passado. Porque tudo são fases na vida. Inclusive dentro daquelas coisas que são mais duradouras. Por exemplo, nós mesmos. Nós somos nós todos os dias até morrer. Mas a gente não é o mesmo todos os dias. As coisas se movimentam na vida. E é difícil a gente encerrar ciclos e trabalhar com adaptabilidade para acompanhar o movimento da vida. Eu sei disso, sou autista. Nível 1, suporte. Detesto mudança. Eu queria arrumar uma rotina confortável e ficar com ela o resto da vida. Mas não é possível. Não é assim que funciona a vida, a realidade. A gente está aqui para justamente aprender a abrir mão do controle das coisas externas, trabalhar o autocontrole emocional, mental. Falando tudo isso, né, para dar uma preparada aqui, porque vem forte. O ano exigiu isso tudo. E então o final dele vai ser mais intenso nessa questão de finalizar. Certo? 2026, ele é um ano de número 10. Ou então resume em 1, né? Que aí é um ano de você recomeçar, iniciar algo. E o 10, ele é um novo início com transbordo de algo que vem do 9. Então, é essencial para você ter um novo ciclo
em 2026, encerrando os seus ciclos agora em 2025. Porque você vai conquistar aprendizados, vai conquistar chaves de conhecimento, você vai se libertar de coisas, e isso vai dar espaço para o novo. Olhando então para a energia geral desses últimos 3 meses, a gente tem a frase Open to Infinite Possibilities. Se abra para diferentes possibilidades. E depois a outra mensagem, Be Playful. Brinque. Aproveite. Seja gracioso, brincalhão. Esse ano foi um ano pesado, então essa energia do fim do ano aqui pede para você tentar encarar esse fechamento do ano com coração aberto para as possibilidades que vão acontecer e que você veja isso como os olhos de uma criança, de quem está curioso, ansioso para experimentar aquela novidade que não conhece, que não sabe o que é, que ainda não viveu. Pede mais otimismo. Olhando para o que ainda vem em 2025, nas finanças vem a carta do desespero. O cara tá sentado numa caixinha de madeira na frente de uma loja, restaurante, que fala justamente, né, não estamos contratando. Tem um cachorro nos pés dele, ele tá com a mão no rosto, preocupado, desesperado de fato, segurando uma boina. Provavelmente ele tá procurando um emprego, né? E tá desesperado, aquela sensação de, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. O dinheiro, as contas estão aí, final do ano, festa, presentes, novos compromissos, pagar imposto, enfim. Quer dizer que o final do ano é desespero para ti nas finanças? Pode ser. Mas é uma carta de número 32 que ela fala, né, fecha em 5, e esse 5 ele fala de mudança. Então você está passando por um momento de escassez financeiramente ou até mesmo no trabalho, onde ou você está com pouco dinheiro ou nenhum. As coisas estão sendo pagas ali, no justo, está sobrando R$10 e olhe lá, ou está pedindo até emprestado para o pai, para a mãe, para uma amiga, para poder cobrir o que não está sendo suficiente no salário. Está ocorrendo uma mudança nesse sentido. Porque quando a gente entra no... Assim, se você encarar pela visão negativa a carta do desespero para o restante do ano, você vai entender que você vai passar o restante do ano ainda preocupado com o dinheiro. Ok. Mas por um outro lado, é justamente a criação do ambiente certo para impulsionar você para uma mudança na sua carreira, no seu trabalho, na forma de lidar com as suas contas. Então, esses próximos 3 meses serão importantes para você sair dessa energia de escassez. Serão mais 3 meses preocupados com o dinheiro? Sim, mas serão os 3 últimos. Que o número 5, ele traz essa mudança. Ele traz a busca, a necessidade de sair da escassez em busca do equilíbrio, ir para o 6, né? O 6 aí, ele é a harmonia, é a generosidade, a fluidez das energias. Então, você tá quase virando a esquina para aquilo que você deseja. A carta no Keeper, casa, veio para amor e relacionamento. Aí, tanto para quem tá solteiro quanto quem tá em relacionamento.
A carta da casa, ela fala sobre aquela estrutura interna, familiar nossa. E de relacionamentos próximos. Fala de um ambiente seguro, harmonioso. Então, eu diria que o final do ano é propício para você se reconectar com as pessoas mais próximas de ti, até mesmo ter encontros com elas, as pessoas mais próximas, assim como recuperar relações importantes para ti, que fizeram parte da sua estrutura, do seu desenvolvimento e que talvez hoje você ainda não tenha contato mais ou tenha se afastado um pouco. Olhando para a carta da família e vida pessoal, a gente tem a carta da sala de família. Ela é como se fosse uma sala exclusiva para você socializar com a sua família. Não tem televisão, tem lareira, um kit de chá, sofás, tem estante de livro. Então é para sentar e passar tempo de qualidade, conversando ou não com as pessoas ali. Isso reforça, né, o que vem na carta anterior ali da casa, sobre ambiente seguro para você socializar com aquelas pessoas mais próximas de ti. Inclusive pode ser também um momento de iniciar novos ciclos relacionais. Ou seja, talvez você ir num evento do trabalho e lá você conhece uma pessoa que vira um contato seu para um outro grupo social. Entende? Fala de novas conexões dentro do ciclo social de um círculo social que você pode ingressar. E aí, olhando para, né, o que reserva 2025 para o seu lado da espiritualidade e autodesenvolvimento, vem a carta de mensagem de preocupação. Pode ser justamente esse vídeo que você está ouvindo, que seja uma mensagem de preocupação para você, ou pode ser que você tenha de fato recebido já uma mensagem sobre algo que te preocupou, né? Um processo, finalização de um contrato, um cliente que não quer renovar. Alguma mensagem já tenha trazido preocupação para você, podendo ser esse vídeo ou qualquer outra coisa. Essa mensagem já foi recebida, né? Você já se preocupou, já ouviu o que era para se preocupar e já está preocupado. É isso. E ela também é uma carta de número 5. Aí, mudanças, né? A mensagem trouxe preocupação porque te trouxe justamente a perspectiva de mudanças naquilo que você considerava certo para esse final de ano, ou até mesmo para você garantir para o ano que vem. Mas, né, é necessário adaptar-se. Justamente por isso que eu falei no início, que esse ano de 2025, né, que fecha em 9, é um ano de fechamento, que termina ciclos, ele exigiu adaptabilidade para trabalhar os ciclos e as mudanças que vêm com esses ciclos fechados. Então, confirma aqui para mim, com essa carta aqui no lado espiritual, que não é só uma fase difícil que tu tá passando, no sentido assim, eu tô passando por um momento difícil nas finanças porque eu gastei demais e não soube me responsabilizar. Ok, pode ser por isso, mas também tem um propósito no fundo disso, espiritual, para trabalhar algo em você. Aí, vamos ver se no restante da tiragem fala, ou até mesmo você, sozinho ouvindo, descobre, né? Qual é o que precisa ser trabalhado em ti, que se correlaciona com essa mensagem preocupada, e o seu lado financeiro, que também traz preocupação até o final do ano, digamos assim. Olhando para essas 4 cartas, eu percebo que, ao menos, tá desesperadora as questões no trabalho, nas finanças, né? Mas você tem 2 cartas muito boas para as relações. Você tem, ao menos, suporte emocional. Você tem
família ou amigos, uma rede de apoio contigo. A carta da mensagem de preocupação, ela é mais clara, ela tem mais luz, elementos de luz, do que na carta do desespero, que é a primeira que saiu ali. Então, eu diria para ti que a mensagem de preocupação que trouxe para ti, ela até será mais fácil de você trabalhar e se adaptar. Porque ela vai gerar o aprendizado, né, espiritual de enfrentar essa situação de escassez que tá falando ali nas finanças e no trabalho. A parte mais difícil é justamente essa, você trabalhar a transmutação dessa energia de escassez e ir em busca da harmonia. Você não pode ficar sentado no caixote chorando que não tem emprego, que não tem dinheiro, que não sei o que lá. Tem que arrumar um lugar para sair dinheiro. Com um olho você chora, com o outro você lê e-mail de currículo. Entende? Mexe no seu LinkedIn. Alguma coisa vai sair, alguma coisa vai acontecer. Alguém vai te mandar um freela. Vai surgir uma vaga. Você vai mudar de emprego. Não pode desistir, não pode ficar sentado, desesperado, inerte. É isso aí. Não pode ficar inerte perante a situação que você está vivendo, porque senão você está prolongando o teu sofrimento. Saiu uma mensagem similar a isso na tiragem de manifestação. Sobre encerrar ciclos doloridos, parar de arrastar eles e aprender logo o que precisa aprender. Porque às vezes a gente prolonga as coisas que não precisam ser prolongadas. Tem coisas que são tristes, acontecem com a gente e a gente precisa processar elas? Sim, com toda certeza. Mas tem gente que parece que gosta de sofrer, né? Chora pelo pai e pela mãe há 30 anos. Ai, porque ele morreu. Ai, nossa, sinto muito. Faz pouco seu pai morreu? Não, já tem 30 anos que ele morreu. E a pessoa tá lá, se esbudegando ainda, chorando todo dia por causa do papai. Ou mamãe. Não é deboche, gente, mas é a forma que a pessoa escolhe se comunicar sobre a situação, fala sobre o inconsciente dela. Um adulto que há 30 anos chora pelo papai ou mamãe se coloca no lugar de infantil, de perder o pai e a mãe como uma criança, o papai e a mamãe. Entende? A forma como a pessoa se expressa, as palavras que o inconsciente dela escolhe, falam sobre como ela processou a situação dela ou não. Enfim, foi só um exemplo, tá? Que eu dei. E que vem aqui. Bom, vamos ver. O restante da mensagem, né? Que agora vem a parte massa, que é o que eu vou fazer com essas coisas aqui, né? Essas mudanças, essa preocupação e esse desespero financeiro. Primeiro, como aproveitar ao máximo até o final do ano? 9 de espadas. É justamente o fim, né? Finalizar os seus pensamentos ansiosos e preocupados naquele ciclo. O ciclo que você tinha que passar, você já passou. Se despeça da dor. Dê tchau para ela. Deixa a ansiedade, a culpa, o medo, a preocupação de lado. As coisas vão se encaixar. Até hoje você sobreviveu todos os seus piores dias. Por que hoje não vai ser mais um desses dias? Então, para que essa preocupação de o que vai acontecer amanhã? Você dá conta, você é um adulto. Nenhum adulto morre porque a vida dele mudou. E ele não soube lidar com essa mudança. A não ser que seja uma doença, mas aí já é outra história, né? Mas, falando assim de forma mais prática, as coisas mudam, a gente se adapta. A gente pode não gostar daquela mudança. E aí a gente pega esse não gostei e começa a usar como combustível para chegar onde eu quero, onde eu gosto, onde eu vou estar bem. Mas nunca sentar e chorar desesperado como se não tivesse mais nada para tu fazer.
A criança interior está pedindo. A sua criança interior está pedindo para ajudar ela a crescer. Então, finalizar esses ciclos de pensamentos em que você fica presa, aumentando sua dor, focando só na dor, no que aconteceu de negativo nos últimos meses, últimos anos, encerra aqui. Começa a olhar para outras coisas na vida, ao invés para essa dor que você está vivendo. Ou até mesmo olhe para a dor, mas olhe com uma outra perspectiva, não de coitadismo, de vítima, de quem tem que ficar sentada chorando, mas de alguém que está cansada de viver isso e que vai fazer o possível para transformar essa dor em algo melhor. Transmutação, alquimia de emoções. Você vai pegar um chumbo, que é uma emoção pesada, digamos assim, você vai transmutar ela para prata, depois para o ouro, ou seja, vai deixar mais valioso aquilo ali. Mas tu precisa querer começar esse processo, né? O 9 de espadas, ele é um cara que acorda, uma mulher que acorda do meio da madrugada chorando, desesperado, porque ele teve um pesadelo. E essa carta é bastante conectada com o signo de ar, óbvio, né? Que é o elemento do naipe de espadas, mas também câncer. O signo de câncer é o signo que mais se repete nesse acolchoado dele ali. Que fala justamente do maternar, do nutrir o nosso interior. Ser mãe de nós mesmos, né? Se dê o colo que a sua criança precisa. E casa direitinho com o que devo me despedir antes de 2016. O que você deve deixar para trás? Qual é o aprendizado que você está tendo? A cura? O que está sendo liberado de ti? A sua criança interior doente. É o valete de copas. O valete de copas, ele é o primeiro da hierarquia da corte. Então, ele é criança, o valete, ele é imaturo ainda, ele tá, né, aprendendo, crescendo. E especificamente o valete de copas, ele tá com a copa voltada pro lado esquerdo, né? Então, ele tá olhando pro interior. Então, ele fala da criança interior. Aqui fala para você se despedir. Se despedir da imaturidade emocional, das indecisões, das ilusões, superficialidade. Se despedir do coitadismo, do vitimismo, de que eu estou passando por um momento de dor muito difícil. Isso não quer dizer que a sua dor não é importante, ela é. Mas só que ela não pode ser paralisante. Esse é o problema. A dor não pode te paralisar. Você tem que andar. E às vezes a gente só consegue andar quando a gente ouve umas verdades que dói. Você veio nesse vídeo para ouvir umas verdades que dói. Você não estaria aqui. Então, encerre esse ciclo. Pega a criança interior. Imagina assim, ó. Faz uma mentalização. A sua criança interior, imagina ela como você era criança mesmo. Uma foto que você lembre. Ela tá desesperada porque ela é criança, cara. Ela não sabe o que vai acontecer amanhã se ela ficar sem pai, sem mãe, sem casa. Então, abraça ela. Abraça essa criança. Chora junto. Mas agora olha pra ti, hoje. Tu é mulher, tu é um homem. Crescido, adulto. Tu não é essa criança que tá chorando. Desesperada, que não sabe o que vai acontecer. Inclusive, essa criança nem tá sozinha, né? Essa criança interior, ela tá dentro de ti. Ou seja, você é responsável por ela. Não seu pai, sua mãe. Então, o que você, como adulto responsável, que controla a sua vida, vai fazer para sua criança interior ver que ela não tá sozinha e não precisa ficar desesperada.
Porque é isso que acontece, né? Você internamente se sente machucado e abandonado porque você mesmo está se abandonando e não está fazendo as coisas que precisa. E aí você sabe que como adulto, ninguém mais faz as coisas para você, não ser você. Só que você tá tão desesperado na sua dor que você também não tá se mexendo. Então te dá mais desespero ainda porque você queria que alguém viesse te salvar. Mas ninguém vai vir te salvar. Então levanta e faz as coisas. Que seja o último dia que você chore pela mesma dor, pelo mesmo motivo, pelas mesmas coisas. Que amanhã seja o primeiro dia que você vai devagarzinho começar a mudar suas atitudes e a forma que você enxerga a vida. Se despeça dessa forma imatura de sentir emoções e deixar essas emoções paralisar você, interromper a sua evolução, a sua busca, a sua segurança, sua estabilidade, seus relacionamentos, seu trabalho. Um ponto importante. Feridas com o pai prejudicam o lado material. Então, de repente, aqui, você esteja precisando justamente isso, olhar para o seu pai. Para como essa criança interior via o seu pai e como isso ainda reflete no hoje. Mesmo que ele esteja vivo ou esteja morto, não importa. É você dentro de você que vai fazer essa reflexão. Porque se vem a carta do desespero na questão financeira, né? Se ressoa para você isso, dá uma olhadinha nas feridas paternas. Conversa com o ChatGPT, pergunta para ele sobre a teoria das 5 feridas emocionais da Lise Bourbeau e conversa com ele sobre as feridas paternas que são relacionadas a essas 5 feridas centrais, digamos assim. O Google também vai te mostrar, vai te explicar, se você quiser usar o Google também, o ChatGPT, só para facilitar a interação do entendimento ali. Mas dá uma olhadinha para isso. Você não é mais uma criança para chorar desesperada porque o seu pai não tá mais perto de ti, ele não tá te ajudando, ele não tá te olhando. Precisa crescer, tá? Precisa crescer. É difícil, mas precisa. O que você deve abrir o coração e aceitar como um presente, aprendizado do universo para você, uma oportunidade. Vem o 7 de copas. Escolhas. Fala de escolhas o 7 de copas. De oportunidades, opções. O valete de copas, ele fala aqui de deixar para trás indecisão, né? E aí a gente falou já de medo paralisante. E aqui vem falando que é para tu aceitar que você tem opção, escolha, oportunidade. Então talvez você tenha uma dificuldade de fazer escolhas porque você não sabe o que o futuro te reserva, já que agora você não tem nem pai nem mãe perto de você, é tudo por você sozinho, né? E aí você se paralisa de medo. Como que eu vou escolher e ter certeza que eu escolhi certo? Como é que eu vou saber se eu tô seguro com aquela escolha que eu fiz? O universo pede para você aceitar que a vida de adulto é isso mesmo. Ter que escolher tudo desde o momento que você levanta até o momento que você vai dormir. Tudo é uma escolha que você faz e se responsabiliza pelas consequências. Se chama vida adulta. Ninguém quer Peter Pan, não tem um Neverland para você viver. E você vai ganhar experiência justamente fazendo essas escolhas. Provavelmente vai errar, mas é aprendizado. Não veja como erro, veja como aprendizado. Não sei se você já ouviu aquela frase, a única diferença entre errar e acertar é tentativa. Porque até você acertar, tudo é erro. O que diferencia é você tentar mais uma vez e acertar. É sobre isso.
Entende? Aceitar que a vida adulta é feita de escolhas, que você tem capacidade emocional, sim, de se responsabilizar por essas escolhas e sair da sua inércia emocional, porque você não é mais uma criança. Você é um adulto que precisa viver coisas de adulto, fazer coisas de adulto. Quando que você vai usar sua criança interior para coisas que vão te ajudar na vida adulta? Porque agora você está usando ela para chorar, para ficar preso nessa sentimento de incapacidade. Quando você estiver no encontro com amigos, quando você estiver sozinho em casa dançando, quando você estiver comendo uma comida que você gosta, essas são as formas saudáveis de se conectar com a nossa criança interior. Não mergulhando nas dores dela, nos medos dela e ficando lá abraçado junto no sofá chorando. Vendo um filme que você gosta, que você já viu na infância, que você quer ver de novo, é uma forma saudável de se conectar com a sua criança interior. Faça coisas saudáveis com a sua criança interior. E vai diminuindo o seu tempo de chorar abraçada nela. Porque ela não aguenta mais chorar, coitada. A coitada quer viver uma vida tranquila, segura. O Joãozinho, a Mariazinha, dentro de ti, quer se sentir seguro, tá cansado de chorar por coisas que ele não tem responsabilidade. É só uma criança. Você que é o adulto. Entendeu? Você que faz mudanças. Tá num relacionamento que tu tá mais feliz? Você é o adulto, você faz mudanças, sai do relacionamento. Ah, é difícil porque eu moro junto e não tenho emprego. Beleza, planeja para você sair do relacionamento. Começa com tendo uma forma de se sustentar financeiramente. Mas não deixa de planejar. Eu levei 1 ano planejando meu divórcio. E eu tinha emprego. Mas dentro desse 1 ano não era só montar um esquema de qual dinheiro que eu vou usar, como eu vou usar, o que eu vou fazer. Era do realmente eu quero isso? Quero terminar um relacionamento de 9 anos? Uma vida. Eu não aguento mais isso daqui, certeza? Mas leve o tempo que precisar, cara. Tem que fazer. Porque, pra mim, ficar mais um dia que fosse naquele relacionamento era insuportável. Eu estava exaurida. E garanto que meu parceiro também. Não tô dizendo que... Entende? Pros dois, o relacionamento já não tava mais bom. Só que a gente era acomodado. Era favorável pros dois estarem ali, seguro. Né? Muito mais fácil você beijar, transar, conversar com a pessoa que você já conhece do que você ir pro mercado de solteiros e buscar um outro relacionamento. Separar a conta, você já mora com ela tudo junto. O conforto favorece a gente permanecer ali. Mas a gente não pode aceitar o conforto desconfortável. Porque não tá confortável o relacionamento. Ele só é familiar. É um desconforto familiar. Enfim. Como se preparar para 2026? Aí vem 2 cartas. O 9 de paus e a torre. Vá para a batalha. O 9 de paus, de novo o número 9, encerrar ciclo, fala de ser seu último teste antes da mudança. Tanto que o fundo do tarô vem o as de paus, que é novos começos, a mudança. A mudança que você queria ver na prática na sua vida, acontecendo. A oportunidade de materializar a mudança feita. O 9 de paus fala para você estar determinado, persistir no que você quer finalizar e encerrar e começar lá em 2026. Você chegou até aqui, você vai mais à frente. Não pode desistir. Não é porque a torre está ruindo que é o fim do mundo.
As coisas têm um ciclo e elas estão ruindo porque está no fim do ciclo delas, dessas coisas. Mas você vai começar um novo começo depois que você parar de tentar segurar essa torre que está caindo. Deixa ela cair. Aí depois tu vai lá e junta o que tiver que juntar. Porque destruiu o meu quarto que tinha todas as coisas bonitas que eu gostava. Vai lá no destroço da torre e olha pro seu quarto e vê se tem alguma coisa que se dá para você restaurar. Não dá? Beleza, você tem o teu quarto na sua lembrança. Segue em frente e vai para uma próxima fase construir um novo quarto. Deu para restaurar algumas coisas? Deu para pegar alguma coisa? Beleza, você pega, aproveita aquilo ali e guarda para ti. Estou falando de uma analogia de o que você deve fazer com o que você está vivendo, que é aprender, olhar para o que aconteceu, ver se dá para você aprender com alguma coisa dali. O que você aprender, você guarda para si, para ser útil para o futuro. E o que você não for útil para ti, para o futuro onde você quer construir, para onde você quer ir, você deixa para trás e vai construir uma nova coisa. É isso que eu estou dizendo. Nesse conselho vem 2 cartas de fogo. Fogo é o elemento mais sutil antes da gente entrar no etéreo, no mundo espiritual, digamos assim. Ele vem como aquele impulso interno. O fogo, ele representa aquele impulso interno dentro de nós para fazer algo. Todo mundo já sentiu isso. Como eu queria ir na academia. Como eu queria dar uma volta no parque. Fazer uma corrida. Mas já tá no horário não muito bom, porque daqui a meia hora já começa a escurecer. Eu não quero estar na rua. Ou então, mas eu botei para lavar o short que eu gosto de usar. Enfim, a gente acha racionalmente uma desculpa para não realizar aquele desejo nosso, aquele ímpeto de fazer o que a gente sentiu vontade de fazer. É sobre isso. Controla teu pensamento, o 9 de espadas aqui, ó, para ele não atrapalhar esse ímpeto que você tem de mudar. Porque dentro de ti tem a vontade de mudar. Mas só que você tá tão focado no medo, na sua mente, focando no medo, ali o 9 de espadas, que você não consegue fazer movimento. O As de Paus aqui no fundo do tarô tá te esperando. Depende de ti. Depende de ti. Espero que tenha ressoado a mensagem. Espero que ajude a ter clareza sobre esse final de ano e como se preparar para 2026. Curta o vídeo, deixe um comentário, se quiser. Compartilhe também com uma pessoa que você acha que está precisando ouvir uma mensagem dessas. E se quiser, entre em contato. Na descrição eu vou deixar o e-mail para agendar uma tiragem pessoal, caso tenha interesse. Até mais.